A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Não sei de onde você verá este vídeo, se em casa, se no trabalho, se no ônibus, numa condução. Quero deixar para a sua meditação o Salmo de número 127 e o verso 4. Leiamos a palavra de Deus. Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão do poderoso valente, assim são os filhos tidos na sua juventude. Olha que coisa linda, meus irmãos. Esse salmo aqui ele está apresentando uma metáfora poderosa para a juventude. A primeira pergunta que você faz o texto: o que é ser uma flecha? A flecha ela passa por toda uma preparação. Ela é preparada para ser lançada. Ela precisa de uma preparação para ser afiada, para ter uma ponta, para ter uma direção, para ter alguém que pegue o arco em tese e atire aquele arco, e ela tem um propósito. E qual é a direção? Qual é o alvo dessa flecha? Qual é o objetivo que ela vai atingir? A flecha ela precisa de força, ela precisa ter um alcance, porque quanto mais forte a pessoa entesar o arco e a lançar, ela terá um alvo certo e ela tem o poder de ir mais longe. Aí você pergunta para o texto: quem é o valente? Quem é esse valente? O valente é um guerreiro, correto? Que entesa esse arco, na qual ela passou por toda uma preparação e ela é lançada. Quem é o guerreiro? É Deus. Quem é o guerreiro? É o educador. Quem é o guerreiro? É o pai que detém e direciona esta flecha para um objetivo. Então, a priori, o que o texto está dizendo para você? Que a flecha, ela passa por todo um processo. É usada uma matéria-prima. Essa matéria-prima, ela gera um propósito e esse propósito, ela tem um alvo. Só que para tudo isso, ela passa por um desenvolvimento. A flecha, ela passa pelo propósito. E quem é essa flecha? É você, jovem. A flecha não tem valor sozinha. Se você pegar uma flecha e não tiver o arqueiro, você não tem alvo. É apenas um pedaço de madeira. Então, qual é o alvo? O alvo é você, pai. O alvo é Deus. O alvo são os fundamentos que a sociedade às vezes define como certo, como errado. Só que esse alvo, ele precisa ser o quê? Para a glória de Deus. E ele tem que cumprir com o quê? Com seus propósitos. Então, às vezes, jovem, você é uma flecha. Você tem uma vocação, você tem uma missão. Cada jovem tem uma vocação. Cada jovem tem uma missão a cumprir. E isso que deve ser o teu incentivo. Deus às vezes deu para você uma vocação, Deus deu para você um ministério, mas você é como esse guerreiro também, que você tem que pegar essa flecha, tem que prepará-la. Às vezes ela chega na sua mão não pronta, você tem que afiar, tem que amolar, passar ali a afiar, como o ferro afia o ferro. Você treina ela, coloca um alvo, acerta o alvo. Às vezes Deus te deu inteligência, às vezes Deus te deu sabedoria. Às vezes Deus deu para você algo que Ele não deu para outra pessoa. Ele quer que você execute com excelência. Só que você está de braço parado, está de braço cruzado, está preguiçoso, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém está me vendo. Aquela jovem na casa do Naamã foi levada como escrava para trabalhar para a esposa de Naamã. E ela poderia ser uma jovem decepcionada. Fui levada como escrava, estou longe do meu pai, estou longe da minha mãe, dos meus familiares, mas ela não deixou essa mágoa entrar no coração dela. Oh, meu Deus! Pelo contrário, ela chega para sua patroa, sabendo que o seu patrão era leproso. Fora de casa ele tinha várias insígnias, mas dentro de casa ele tirava aquelas faixas do corpo dele toda ensanguentada. E um belo dia aquela menina se deixa ser usada como flecha na mão do valente e diz: se o meu patrão soubesse que em Samaria tem um profeta, ele lhe restauraria esta lepra. Então, jovem, para de olhar para essas circunstâncias.
circunstâncias de fora que ninguém me vê, ninguém me enxerga. Meu nome não está no banner, minha foto não está no banner. Deus está te vendo e Ele trabalha no anonimato. Permita-se ser usado pelo Senhor Jesus. Ele conta com você, Ele lhe conferiu talentos, Ele lhe conferiu dons, e é para você usar para a glória do reino dEle. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 33, ele canta um hino: ó sublimidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Lá à frente ele diz: porque dele, por ele, para de querer ser visto pelos homens, para de querer a glória dos homens, fique na posição. Não, mas colocaram fulano, não chegou a minha vez. Fique na posição, porque a sua hora vai chegar. E assim é a flecha, assim é você na mão de Deus, assim é o filho na mão de um pai. O pai às vezes projeta para um filho um caminho de vitória. Meu filho, estuda. Meu filho, dê o seu melhor. Meu filho, seja o melhor aluno, seja o melhor funcionário. Ainda que seja aquele emprego que as pessoas não valorizem, dê o seu melhor, porque daqui a pouco você vai ser promovido, as pessoas vão olhar para você, você não está servindo à vista, mas você está dando o seu melhor, ainda que seja aquele trabalho que não esteja lhe agradando o coração. Então quem é o valente às vezes? São os pais, são os educadores. É responsabilidade dos pais e dos educadores de quê? Preparar você para que o tiro seja bem feito. Só que o guerreiro, ele precisa saber o quê? Manusear a flecha, lançá-la na direção correta, com força correta, porque se ele não atirar com força completa e correta, ela não vai adquirir, ou ela não vai alcançar aquele objetivo que lhe foi proposto. E a gente aprende aqui duas coisas, sobre educação e sobre instrução, sobre a aljava e a sabedoria. Os pais devem ser aljava, com que ele prepara o filho para ser o que? Lançado. E o que o pai usa, Daniel? Na base desse filho, ele usa a palavra de Deus. O sábio Salomão diz: ensina o menino no caminho. Se ele diz ensina o menino no caminho, é porque o pai anda com o filho de mãos dadas. Se o filho cair, o pai segura. Se o filho tropeçar, o pai está no caminho com ele, ajudando. Tem muitos pais que às vezes cobram o filho orar, cobram o filho jejuar, mas não chega assim: meu filho, vem orar comigo. Meu filho, vem jejuar comigo. Às vezes ele não tem esse prazer de convidar o filho com ele. Olha que coisa tremenda. Eu cresci numa família que o meu pai, meu Deus, como meu pai tem uma graça para orar surreal, meus irmãos. E eu quando fui ao ministério, fui ter entendimento, eu não orava como ele. Porque meu pai, Daniel é Daniel. Só que quando eu li um livro chamado Heróis da Fé, meu Deus do céu, como esse livro me impactou, meus irmãos. Homens que mudaram o mundo através da oração. Só que meu pai desde pequeno me preparou para ser uma flecha na mão do valente. Meu filho, leia a Bíblia, meu filho, ore. Mas ele dava o exemplo fazendo. Olha que coisa linda. Então o pai tem que criar o filho na direção correta. Educar na fé, educar nos princípios, educar nos valores cristãos, para que o jovem desenvolva o bom tiro que ele dê na vida. Enquanto o mundo diz, ter duas mulheres é normal, ter relação antes do casamento é normal, o jovem não. Eu não vou quebrar princípios, porque eu fui gerado no altar, eu fui gerado através da palavra de Deus, e a palavra de Deus é a nossa maior regra de fé. Olha que coisa linda. E uma coisa importante é que uma das confianças tremendas tem que ser o quê? A confiança no arqueiro maior. Quem é o arqueiro maior? Reconhecer que Deus é o arqueiro principal. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade, é Ele que guia os filhos. É o Senhor que vai dar a direção. É o Senhor que vai ajudar. Valorize o potencial da flecha. A flecha tem o potencial. E quem é essa flecha? É o seu filho, pai. É o seu filho, mãe. Ajuda ele a alcançar voos maiores. Todo pai, toda mãe que cria os filhos no caminho do Senhor, que ajuda ele, saiba de certo que ele alçará voos maiores que você. Salmo 112, a sua geração não será uma geração que vai para a desgraça, que vai para o mau caminho, não. A sua geração será poderosa na terra.
Que palavra linda, é o Salmo 112. Olha o que o salmista diz. Aleluia. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. O que é o temer? É reverenciar, respeitar. A palavra temor vem do grego phobos, que significa fobia, que significa medo, pavor, mas significa, além disto, lá na etimologia, significa reverência. Aí olha o que o salmista está dizendo. Bem-aventurado, no hebraico, asherê, é o varão que teme ao Senhor e se comprais nos seus mandamentos. Olha o resultado. A sua descendência será poderosa sobre a terra. A geração dos retos será bendita. Fazenda e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Olha a consequência do pai e da mãe que teme ao Senhor. A sua geração será poderosa na terra. Crie seu filho para alçar voos maiores do que o seu. Ensina ele a palavra, ensina ele os salmos, ensina ele a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, gerou Pérez, Esrão, Arão, Abinadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa gerou Josafá, gerou Uzias, Jorão, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joacás, Joacás gerou Joaquim, Joaquim, e foram para o cativeiro. A Bíblia diz assim que o Jeconias foi levado para o cativeiro. Aí voltou do cativeiro, veio Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor. Aí veio Sadoque, veio Aquim, veio Eliúde, veio Eleazar, veio Matã, veio Jacó, veio José, que foi marido de Maria, da qual gerou Jesus. Aí ensina isso para o teu filho. Ensina a palavra para ele. Ensina os caminhos do Senhor, ensina a retidão para ele. Ensina o livro sagrado das Escrituras, ensina o que é a Torá, ensina sobre os livros históricos, livros sapienciais, profetas maiores, profetas menores. Ensine a ele. Ensina ele os 4 evangelhos, ensina ele as epístolas paulinas, ensina ele o Atos dos Apóstolos, cartas universais, cartas paulinas, o Apocalipse. Ensine a ele. Ensine a ele, leia com ele Provérbios, leia com ele Cantares, leia com ele Jó, leia com ele os Salmos, leia com seu filho, ajude ele. E eu quero concluir aqui. Prepare seu filho para ser um instrumento na mão de Deus. Jovens bem direcionados, olha isso, jovens bem direcionados são armas de vitória. A vitória para vencer o mundo, vitória para vencer a carne, vitória para vencer esse mundo que quebra os padrões da palavra de Deus. Por que eu tenho que preparar meu filho para ser um jovem bem direcionado, para ele ser uma arma de vitória, para que ele possa vencer todas as formas que o mundo ensina do mal? E que ele não seja uma vítima indefesa dessa sociedade que quebra toda hora princípios. E eu quero trazer uma conclusão aqui neste salmo. A primeira conclusão, chamada à ação. Pai, para o pai, invista tempo, invista dedicação na preparação do seu filho para ser forte e bem direcionado. Fui criado numa família humilde, pobre, porém honrada. 5 irmãos, Ezequiel, Isabel, Raquel, Priscila e Rogério. Eu fui o 3º filho. Da 1ª até a 8ª série estudei em escola pública. Criado desde a minha mocidade no Evangelho. Daniel, veio de berço cristão não, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. Eu tive que nascer de novo, 2 vezes. Tive que morrer para o mundo e tive que passar pelas águas batismais. Só que desde criança, sempre vi meu pai orando, sempre vi meu pai jejuando, vigília, culto, sempre vi meu pai fazendo isso, meus irmãos, sempre. Meu pai ia pregar, lá estava eu. Meu pai ia para vigília, lá estava eu.
Meu pai estava orando, eu observava. Meu pai só fez a primeira série. Eu tenho para mim que meu pai leu a Bíblia mais de 50 vezes. Vou na casa dele, está lendo a Bíblia. Vou na casa dele, está orando. Até hoje, 78 anos. Pensa num homem que Deus deu graça para orar. E é louvável que até hoje, meus irmãos, ele nunca deixa de orar. Ele nunca deixa de buscar. Ele nunca deixa de ser esse homem de Deus para a família. Eu nunca levei problema para ele, estou 7 anos casado. Às vezes tenho meus problemas, como todo mundo tem, mas eu peço a Deus para me dar sabedoria para saber enfrentá-los. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, comunica com os santos a sua necessidade. Falo, pai, ora por mim. Não levo o problema, digo apenas, pai, ora por mim. Porque quando ele ora, Deus sabe o que eu preciso. Então meu pai me preparou para ser essa flecha que sou hoje. Ele me preparou para isso. Então, pai, invista tempo com seu filho. Dedique-se a ele. Não somente na vida espiritual, ensinando oração, jejum, mas também na vida social, sendo amigo dele, conversando com ele. Tendo essa abertura, sendo o melhor amigo dele. Faça isso, pai. Não seja apenas um pai, mas seja um pai presente. Um pai que o seu filho olhe para você e fala, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe. Porque é um homem de Deus. E hoje eu falo com Deus, meus irmãos, com toda a propriedade. Falo, Deus me ajude a ser crente como meu pai. Que dedicação, que zelo. 78 anos, meus irmãos. Mas parece um garoto na presença de Deus. Que coisa linda. E essa agora, já estamos concluindo. Primeiro, chamada à ação para os pais. A segunda ação, chamada para os jovens. Jovens, estejam prontos, estejam dispostos a serem lançados pelo teu pai. Esteja pronto. Ouça o conselho dele. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 1. Vou abrir aqui do sábio Salomão. Provérbios, capítulo 1. Salomão traz um conselho aqui a todo jovem. Esse conselho até eu guardo até hoje, porque eu sou filho. Olha o que ele diz no capítulo 1, no versículo 8 de Provérbios. Escuta, filho meu, a instrução do teu pai, e não abandone a doutrina da sua mãe. Olha a consequência, porque serão coroa de graça sobre a sua cabeça e colar sobre o seu pescoço. Olha esta palavra. A instrução e o ensino. Coroa para o filho e colar para a filha. É uma proteção. Então, jovens, esteja pronto. Esteja aberto a aprender e a tornar a melhor versão de você mesmo. Não, quando eu crescer eu vou ser igual ao meu pai. Não, você pode ter algo dele, do seu pai, da sua mãe. Mas Deus está dizendo aqui para você, de acordo com esta palavra, aprenda a se tornar a melhor versão de você mesmo. Quando você crescer, você não vai ser o seu pai nem sua mãe. Você vai ser a melhor versão de você em Deus. Você será uma pessoa autêntica. E a terceira conclusão, que é para a sociedade. Que a sociedade possa criar um ambiente que estimule ao seu desenvolvimento da sua vocação e do seu propósito. Porque isso é muito importante. Vou repetir, a sociedade ela tem que criar um ambiente que estimule ao desenvolvimento desta flecha que é o jovem na sua vocação e no seu propósito. A sociologia diz que nós somos a soma das 5 pessoas na qual nós andamos. Mas ainda que você ande com pessoas que não têm o mesmo propósito que você, que não tiveram a mesma criação, a mesma educação, mas que você possa brilhar como um astro, que aquilo que está na tua vida, que é a presença do Espírito Santo, que está na tua vida, que é o sal, que onde chega dá sabor, aonde chega você influencia, que lugares não venham fazer com que você perca o seu ideal em Cristo. Porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, verso 13, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não pode ficar embaixo da mesa nem da cama, porque não está para ver nada, mas tem que estar,
visível, no velador, porque onde você chegar, você vai iluminar o ambiente. Paulo diz em Romanos 12, primeiro: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, e não vos amoldeis, olha isso, com os padrões deste mundo, os valores, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, jovem, que você possa despertar cada dia a vocação que Deus colocou no seu coração. Que Deus, a cada dia, Ele possa revelar o propósito dEle na sua vida. Eu, quando comecei a ter um pouco de entendimento, orei uma certa feita de madrugada. E falei com o Senhor Jesus: Deus, qual é a tua vocação para comigo? Aí eu tive um sonho. Eu vi aquela Bíblia gigante, irmãos. E aquele dedo, lembra de Daniel capítulo 5? Mene, mene, tekel, parsim. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado foste em falta. E dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Eu vi aquele dedo escrevendo numa Bíblia toda de ouro e dizia: escreva a minha palavra. Você vai ser um evangelista. Aí comecei a ler Bíblia, e ler Bíblia, e fiz curso médio em teologia, e fiz curso básico, e estudei um pouquinho de hebraico, e vai daqui, vai dali. Chegou um tempo que falei: Senhor, é para eu fazer faculdade de teologia? Deus falou comigo: faça, revelou para minha esposa, e eu concluí a faculdade este ano. Não consegui fazer faculdade com meus 20, nem 18, consegui fazer minha faculdade com 30 anos, e consegui concluir com 35 anos, para a glória de Deus. E eu estou aqui, sou um milagre de Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu observo que eu não sei nada, que eu preciso aprender mais e mais de Cristo. Jesus falou: vinde a mim, todos vós, que estáis cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Todos nós que possamos entrar na faculdade de Jesus de mansidão e de humildade. E que você, jovem, possa descobrir qual é a sua vocação. Eu sou crente por causa do meu pai, eu sou crente por causa da minha mãe. Você apenas está ouvindo. Você precisa vê-lo, ter intimidade com ele, ser amigo dele. Ele quer revelar na sua vida o seu propósito. Deus quer fazer de você uma flecha na mão dele. E eu finalizo dizendo aqui essa mensagem para encerrar. Pai, realize isso na sua casa. Mãe, faça isso na sua família. Reafirme a beleza do que é ter um filho. Filho em hebraico significa vida da casa. Filho traz vida à casa. Diga para o seu filho: meu filho, você é uma bênção depois do meu esposo. Pai, diga para o seu filho: meu filho, depois da minha esposa, você é uma bênção na minha vida. Eu tenho filhos abençoados. Vocês são como flechas na mão do valente. Ajuda ele a estudar, ajuda ele a entrar no curso de inglês, ajuda ele a ocupar a mente dele, porque a dopamina está demais. A sociedade diz: não precisa estudar, não precisa isso. Não, ajude ele a estudar, a ter o seu diploma, a fazer o seu curso preparatório a ser alguém na vida. Prepara o seu filho para isso, pai. Porque se você fizer isso, ele estará pronto para alcançar os propósitos de Deus. Você que está em casa, você que me ouve, medite nesta palavra. Medite. Diga, pai, para o seu filho: você é uma flecha na mão de Deus. Você, meu filho, é uma flecha na mão de Deus, meu filho. Meu filho, você vai ser melhor do que eu, meu filho. Eu tenho meus 5 irmãos. O primeiro pastor da família fui eu. Comecei a pastorear lá no Rio das Pedras, como segundo pastor auxiliar do meu cunhado. Fui segundo durante bastante tempo e no ano de 2022, na pandemia, pastorei a primeira igreja. Que experiência, meus irmãos. E quando eu converso com meu pai fica muito alegre. Você vê o brilho nos olhos dele. Ele celebra comigo, ele se alegra comigo. E ele fala: meu filho, eu tenho um cuidado de você, porque você foi o primeiro pastor da família. Mas eu vou dizer para vocês, não fui somente o primeiro pastor da família, mas se não tivesse a minha esposa me ajudando, meus irmãos, eu não estaria aqui. É o equilíbrio.
Quando conheci minha esposa, foi num sábado, fomos lá para Maricá. Quando eu cheguei na casa dela, a forma que ela tratava o pai, a forma que ela tratava a mãe, eu falei, meu Deus, ganhei na loteria. Eu ganhei na loteria, porque Deus me deu um presente maravilhoso. Aí cheguei todo besta, falei, pai, tem que ver como a minha namorada na época cuida dos pais dela. Eu ganhei na loteria. Nada isso seria possível se eu não tivesse uma esposa por trás, que me preparasse. Meu filho estuda, lê Bíblia. Lembro-me, quando fomos morar juntos, ela me deu uma Bíblia cronológica. E até hoje eu tenho esta Bíblia. Coisa linda, meus irmãos. Então você que é pai, prepara o seu filho. Prepara a sua filha. Prepara ele para ser um instrumento de vitória, um instrumento de guerra. Ah, eu não tive condições de ter uma profissão boa. Ah, eu não tive condições de dar um tênis da Nike para o meu filho. Eu não tive condições de dar um melhor telefone, um iPhone. Pai, você não pôde ter dado isto, mas você está dando o melhor para o seu filho. Guarde esta frase. Às vezes você não vai dar tudo o que ele quer, mas você está dando o melhor de ti para o seu filho, a melhor versão. E quando ele entrar no casamento, entrar no relacionamento, ele vai ter você como espelho. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, 11 primeiro diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo andou como Jesus, como os apóstolos? Não. Participou da ceia com Jesus em Mateus 26, verso 37 em diante? Não. Paulo teve o que os apóstolos tiveram com Cristo presencialmente, fisicamente? Não. Mas disse, sejam meus imitadores como eu fui. Olha a ousadia deste homem. Olha a ousadia deste homem. Paulo foi preparado. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, uma das mentes mais brilhantes. Segundo a história, a diferença entre ele e Cristo era de 10 anos. Paulo conhecia a cultura judaica, cultura grega, conhecia a filosofia, falava o grego, falava o aramaico, falava o hebraico. Quando ele se defende, ele fala com as autoridades em hebraico. O cabra era capacitado. Mas lá em Filipenses ele fala, tudo isso eu deixei por perda para... meu Jesus amado. Considerei tudo como perda para ganhar a excelência de Cristo. Meu Deus do céu. Paulo foi preparado. Aí Deus falou assim, Paulo, vou pegar ele. Ele para mim é um vaso escolhido. Ei, você é um vaso escolhido. O oleiro pega o vaso, amassa, quebra, faz, refaz. O vaso está pronto. Leva para o forno, deixa ali no forno até secar. Só que quando o vaso seca, ele não mostra as imperfeições. Aí o olheiro vai, passa uma cera e expõe aquele vaso ao sol. E quando ele coloca na cera, ele vê ali as imperfeições do vaso. Aí aquele vaso está perfeito. Aí Deus falou, esse para mim é o vaso escolhido. Vai sofrer, vai padecer, mas vai cumprir com os meus propósitos. Aí Paulo mais à frente diz, eu preguei muito mais, fiz a obra, eu não. Quem? A graça, Cristo. Por quê? Porque ele sabia que ele seria uma flecha na mão do valente. Fique com esta palavra. Guarda no seu coração, jovem. O ano está acabando. Pastor Daniel, conselheiro Daniel, não sei qual é a minha vocação, não sei o que Deus tem para mim. Fale com Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Qual é a vocação que o Senhor tem comigo? Ele vai lhe revelar. Jeremias 33:3, clama a mim. Qual é a consequência de clamar a mim? Venho a seguir e responder-te-ei. Mas o que? Anunciar-te-ei. O que? Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, se você orar, Deus te responderá. Deus te revelará. Deus te mostrará a senda e o caminho na qual você deve tomar. Faça isto. Mas eu cresci num contexto de pobreza, cresci no contexto de pessoas viciadas. Nenhuma semeadura ruim será a sua colheita.
aqueles que fazem a vontade de Deus e andam na sua palavra, Deus abençoa até 1000 gerações. Deus abençoe.